um colega meu que tinha formação calvinista, Rubem Alves, meu colega na Unicamp, ele escrevia sobre a esperança, e ele diz que o religioso é aquele que considera a morte sua irmã, porque ele revela a sua Páscoa, já que falamos de escatologia, de final, escatologia pessoal, de final dos tempos pessoais, então que o religioso se vê se ele tem ou não medo da morte. Eu acho muito divertido, tem um filme sobre o Chico Xavier, que ele está em uma turbulência em um avião, e ele começa a gritar que não quer morrer, e o seu mentor espiritual diz, tenha dignidade, mas não quero morrer. Já divertido, porque eu digo para um amigo muito grande, que é o Dr. Drauzio, que eu não tenho medo nenhum da morte, e diz, espera chegar a hora, e aí vamos avaliar. Aí nós vamos conversar. Exatamente. Mas eu gosto dessa ideia, porque eu acho que o Evangelho, a Boa Nova, ele vai para Zaqueu, ele vai para Madalena, ele vai para os filhos do trovão, ele vai para a dúvida de Tomé, ele vai até a simpatia de um Judas, que apesar de estar prestes a cometer um crime tão hediondo que Dante vai colocar lá no fundo do inferno, ainda é convidado para a festa de encerramento do ano. Eu acho isso muito generoso. A festa da firma. Então ele é convidado, apesar de ser o que está ali para mostrar que sentar 13 à mesa é um problema, né? Mas parece sempre que foi o seu caminho, né? Desconfiado o fariseu, desconfiado o saduceu, um pelo conhecimento arrogante, outro pelo dinheiro sem compaixão, confiar na Madalena, confiar nas Marias. Isso define a sua teologia, quer dizer, a graça é realmente para esse lado adâmico, e a gente, como todo descendente de Adão, peca por pensamentos, palavras, atos e omissões. É isso que caracteriza o seu caminho religioso? Eu acho que sim, porque num determinado momento do meu processo de fé, que eu percebi que eu nunca experimentava o sobrenatural. E se eu ficasse esperando o sobrenatural acontecer na minha vida, eu correria o risco de passar uma vida inteira sem o privilégio de crer. Então, um dia que eu descobri que não chovia maná no meu quintal, as imagens lindíssimas que eu tenho do Hélio Petros não choram, não me dão nenhum sinal de divindade. Codornizes não voam. Não. Eu nunca fui curado de uma doença grave. Não tenho necessidade disso, carnal. Nunca tive necessidade. Mas eu nado de braçada no dia que o Evangelho me propõe o encontro dele com Zaqueu, por exemplo. O que ele realizou na vida de Zaqueu não foi nada sobrenatural. Não é nada que você não possa realizar na minha vida, que eu não possa realizar na sua vida. Propor uma vida diferente. Através de um relacionamento de amizade, de um vínculo de fraternidade, mudar a vida de alguém. Mas então tem que sair sendo amigo de todo mundo, criar vínculos com todo mundo. Não. O vínculo de fraternidade cristão, ele nem precisa ser longo, ele não precisa se estender no tempo. O vínculo de fraternidade é aquele que me permite encontros formidáveis, encontros fecundos. A primeira coisa que uma pessoa recebe de mim não é a minha palavra, é meu olhar. E o meu olhar pode ser fraterno. Um dia eu descobri que antes de ter uma palavra de conversão para oferecer a alguém, eu preciso ter um olhar de conversão. E o que converte quando eu olho? Eu deixo a pessoa à vontade. Eu não quero ter um olhar que faça a pessoa sentir-se pior do que ela já se sente. Eu tantas vezes, meu amigo, me senti muito pior do que eu era, porque as pessoas faziam questão de me olhar assim, me condenando. E eu sinto que a minha intuição me coloca diante de um Cristo que não tinha esse olhar condenatório. Ele não fazia questão de que ninguém se sentisse pior do que já era perto dele. E às vezes eu identificava que na conduta cristã, ou até mesmo no exercício da autoridade cristã, sei lá, por uma necessidade pessoal, ou porque não se curou o suficiente de suas neuroses e quer impô-las aos outros, muitos líderes condenam quando olham. Eu já fui muito vítima de olhares condenatórios, e eu não quero oferecer isso aos outros. Então, por que eu me identifico tanto com o encontro de Jesus com Zaqueu? Porque eu parto de uma história que eu posso realizar, que eu posso promover. E vejo
que este encontro que Jesus realiza com o Zaqueu e que me convida a realizar com as outras pessoas que passarem pelo meu caminho é essencialmente cristão, porque é salvífico, é um encontro salvífico. Toda vez que eu retiro uma pessoa de uma situação desfavorável, e através da prosa, através da conversa, a palavra tem o poder de nos curar, como você também fez referência a Lacan. Nós temos uma psicologia, um conjunto de regras terapêuticas que foram estabelecidas pela ciência, que parte do princípio de uma palavra que liberta, que nos devolve ao lugar do trauma, que nos faz reinterpretar. Então, isso é um gesto profundamente religioso, que eu acho que nós padres, nós pastores, precisamos realizar no dia a dia. Proporcionar às pessoas que nós encontramos a reestruturação de suas vidas. Às vezes são pessoas marcadas pelos fracassos, pela falta de perdão, né, por aquilo que viveu, pela falta de perdão com aquela pessoa a quem magoou, por quem foi magoado. Então nós temos tantas estruturas humanas que podem ser o ponto de partida e de chegada da nossa ação religiosa. Por que ficar motivando as pessoas a buscarem o sobrenatural, quando na verdade tudo que nos ocorre é tão lindo sendo natural? E por que não interpretar que o natural é o principal lugar da ação de Deus? Por que em algum momento da construção religiosa cristã nós começamos a ter necessidade de colocar no coração e na cabeça das pessoas que é o sobrenatural? É no sobrenatural que estão as epifanias, as manifestações de Deus. Mas você vê que o Antigo Testamento é cheio de teofanias. O povo de Israel foi constantemente visitado por milagres maravilhosos. A abertura do Mar Vermelho, a sarça que ardia diante de Moisés, a postura miraculosa de Moisés diante do faraó. Mas nós não vemos nada disso. Nada disso acontece nos nossos dias. Deus é menos Deus nos nossos tempos? Não, é porque nós evoluímos suficientemente para entender que essas teofanias serviram para a infância da nossa fé. E que depois, quando você compreende que não há necessidade de que isso tenha sido literalmente dessa forma, não há necessidade. Nós podemos compreender que Deus está presente na história mesmo quando o miraculoso não nos ocorre. Deus não é menos Deus porque eu rezei e não aconteceu o que eu pedia. Porque às vezes nós confundimos, né? Nós achamos que a fé em Deus é um constante submetê-lo à nossa vontade. Então a gente reza gritando porque damos a impressão de que ele é surdo, que ele só escuta quando gritamos. Nós impomos a ele o que deve ser feito. Às vezes eu ficava observando a maneira como nós rezávamos no interior, né? A gente mudava a voz e ficava: oh meu Deus, olha por essa pessoa, ela está sofrendo tanto, como se ele fosse um velho gagá que não pudesse perceber e eu tivesse que dizer a ele o que precisa ser feito. Então, carnal, essa roupa nunca me vestiu. E se num determinado momento eu precisei passar por essa catequese, eu já passei por ela fazendo as minhas críticas pessoais. Eu não preciso acreditar neste Deus que abriu o Mar Vermelho. Não preciso. Se ele foi importante na construção na fé de uma pessoa, ele não foi para mim. Eu compreendo Abraão como o pai da minha fé. Mas o que eu interpreto em Abraão, o que eu percebo em Abraão, é a conversão linda que esse homem viveu, inclusive no Moriá, quando ele estava prestes a sacrificar o filho dele, e de repente a luz da consciência se acendeu e ele percebeu que havia uma inadequação entre aquilo que ele havia entendido e aquilo que Deus realmente pedia a ele. Deus jamais vai nos pedir o absurdo. Deus jamais vai nos pedir que a gente mate o nosso filho para demonstrar o amor e fidelidade a ele. Então, quando eu percebi que eu tinha direito de interpretar essa postura de Abraão muito mais como um equívoco do que como necessariamente uma imposição que Deus havia feito a ele, quando eu trabalhei com a possibilidade de que Abraão, pelo medo,
pelo medo que ele sentia, pelo histórico religioso que ele trazia dentro dele, a estrutura religiosa que foi implantada na mente daquele homem, ele acreditou em Deus de uma maneira que não cabe em mim mais. Ele acreditou num Deus que ia à frente das batalhas, destruindo os inimigos, fazendo coisas terríveis, um verdadeiro genocida, que era capaz de matar os inimigos para demonstrar amor ao seu povo. Gente, se nós estamos dentro de um contexto de universalidade, onde nós interpretamos que todos nós somos iguais no desígnio divino, que todos nós somos criaturas, pretos, brancos, amarelos, chineses, brasileiros, africanos, como é que eu vou me colocar dentro de um discurso que segrega? Como é que eu vou compreender como sagrado uma figura a quem chamamos de Deus, que é capaz de fazer coisas piores do que eu? Então, quando eu percebi que existia essa inadequação e que a minha intuição me colocava num contexto de fé em que eu não tinha necessidade deste Deus absurdo, deste Deus cruel, foi uma libertação, meu amigo. E hoje eu tenho uma satisfação enorme em perceber que hoje o meu ministério, ele ajuda muita gente a reconstruir essa imagem de Deus. Porque conversamos aí, vamos bater um papo entre nós e nós vamos descobrir que muitos de nós fomos vítimas da imposição de um Deus cruel, de um Deus que é muito pior do que nós, de um Deus vingativo, de um Deus que fica olhando o tempo todo o que a gente faz de errado. Foi a Maria Bethânia uma vez que falou isso, né? Que existem duas formas de dizer Deus vê tudo. Você pode dizer Deus vê tudo, ou então Deus vê tudo. Só de mudar a expressão da voz, do rosto, ao dizer essa frase, a gente coloca o crente numa outra possibilidade de perceber que esse vê tudo de Deus é extremamente amoroso, misericordioso. É bom saber que Deus vê tudo. Não me causa medo isso, porque Ele sabe tudo de mim. Sabe das minhas possibilidades, sabe dos meus limites, sabe dos meus esforços, das minhas vitórias, dos meus fracassos. E isso é naturalmente religioso. Quando nós construímos no coração e na consciência das pessoas uma experiência de Deus que permita a elas serem quem são. No fim desses dias difíceis, qual é a oração que o consola? Quer dizer, é uma oração formal, é uma oração mais fórmula? Qual é a oração que tem o poder de reencher o poço da samaritana? Eu tenho as orações formais como prática da minha vida, né? Nós religiosos temos as orações que fazem parte, a liturgia das horas, que são textos lindos, uma oração que nos coloca dentro de uma universalidade, mas eu confesso para você que o que mais me abastece é o silêncio, é a quietude. E os meus dias geralmente são muito exaustivos, porque, como você mesmo disse, né, o fato de ter uma notoriedade lhe suprime muitos direitos essenciais, inclusive, né, de você dormir num voo sem o medo de que você vai babar e aquilo vai virar um vídeo na internet, ou de você perder a paciência em algum momento, por mais que você se esforce em atender todo mundo. Então, eu sempre opto pelo silêncio e pela solidão. Eu tenho muita necessidade de ser só meu. Em alguns momentos do dia, eu não encaro isso como egoísmo, como um exercício egóico, não, de jeito nenhum. Eu acho que é uma questão de responsabilidade. Ainda que sejam 10 minutos, eu preciso ser só meu, ficar só em mim, só comigo. Porque, como eu acredito, e nós cristãos acreditamos assim, que Deus nos habita, que a forma mais eficaz de estar com Ele... Que é que no chuveiro, totalmente à vontade, o Padre Fábio, que já foi para o Grêmio Latino, que é um vendedor campeão, o que o Padre Fábio canta no chuveiro? O público vai querer muito saber essa resposta. Você sabe que eu nunca tive o hábito de cantar no chuveiro? Nossa, nunca. Eu canto sempre, quase sempre. É mesmo? Não, eu nunca me recordo de tomar um banho cantando.
Agora, eu tenho uma música que faz parte da minha história, que desde a primeira vez que eu ouvi, ela é quase que um acontecimento diário. De vez em quando eu me pego cantando, que é Resposta ao Tempo, de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc. Eu gosto de tudo aquilo que me fala sobre o tempo. Eu gosto.